Oi, já estou no ar para todo o Brasil. Cadê? Cadê as minhas pimpolhas e os meus pimpolhos que não tem ninguém me esperando? Como pode isso? Cadê vocês? Como eu faço para encontrar com vocês aqui? Cadê? A Carla, a Carlinha, olha, eu não estou no ar somente para o Brasil, eu estou internacionalmente falando também com a Carla, diretamente da Suíça. Muito boa noite, Carlinha. Prazer tê-la aqui comigo. A Angel Mari, muito boa noite. Que bom, a nossa terça-feira. Terça-feira chegou. Estamos nós todos aqui mais uma vez. A Vanessa Furlan, minha fofa. Você tá tão linda nessa foto, Vanessa. Ai, que bom falar com vocês outra vez. Boa noite, Carlinha. Carlinha tá firme e forte. Ô, Carla, tem acompanhado teus posts, o grupo que você fez lá pro Sérgio, tem acompanhado. Você, olha só, tá de parabéns. Estou gostando muito. Rosimeire Maziero, mais uma mulher ativa nas redes sociais, estou sempre acompanhando. Gente, a nossa live hoje... A Diva! Hoje a Diva tá aí! Oi, Diva! Bom, gente, falar em Diva, a Diva entrou aqui agora, né? E eu não poderia deixar de falar que essa semana que passou, né? Nós nos encontramos. Eu, Paulo, Diva, Renato Salles e a Viviane. E a Margarete Simões. E a Valéria Afonso. Gente, foi muito legal, foi muito bom. Fomos num restaurante maravilhoso. Só eu tomei cachaça, né? Porque todo mundo, um vai dirigir, o outro não sei o quê, o outro não pode, o outro tem gastrite, o outro, sei lá, tem dor de cabeça. Mas foi muito bom o nosso encontro, muito bom mesmo, sabe? Foi um prazer. A Viviane, bom, a Diva eu já conhecia, o Renato eu já conhecia, a doutora Valéria eu não conhecia pessoalmente, nem a Margarete também, e nem a Viviane. Então foi assim, muito legal, muito bom mesmo, sabe? A Viviane é uma moça assim, sabe? Ela tem um jeito tímido, né? Mas muito expressiva, né? O jeito dela, quem olha para ela acha que ela é tímida, mas não, ela é muito expressiva, conversa bastante, é uma moça bonita, inteligente. A Margarete também. E a Valéria, assim, a doutora Valéria, eu já conversava bastante com ela pelo telefone e também, né? E só não conhecia pessoalmente. E o Renato é um fofo, né? Aquilo que vocês sabem, né? Em duplicidade, né? Ele pessoalmente. Muito legal. A Luciene hoje está aqui hoje. Está ativa na rede social, me ajudando, divulgando. A Viviane, acabei de falar dela. Fofa, 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 fofa. Amei te conhecer, Viviane. Amei, amei, amei. Muito legal. Eu acho que a gente deveria repetir esse encontro. Agora que a gente já tem mais um pouco de, né, de intimidade, assim, acho que vai ser um encontro mais legal, assim. Eu acho que a gente vai conversar mais coisas. Eu acho que vai ser muito bom. A Diva, então, batemos o maior papão. Dami, boa noite, bem-vindo. Bom, gente, vamos lá. Hoje nós temos uma convidada toda especial, né? É uma pessoa que eu particularmente gosto muito, né? Engraçado, né? Tem coisas que marcam a vida da gente. Tem alguns detalhes de vocês, né? Ou do que acontece na nossa vida que marca. A Cota, lá atrás, me fizeram aquele grupo, né, me fez uma ofensa em rede social e na minha página, bem explícita, né, ali publicamente.
E eu não vi, porque eu estava num voo, eu estava voando para outro estado e o voo ia demorar 4 horas. Ou seja, essa postagem dessa pessoa falando bobagem ficou mais ou menos esse tempo. E quando eu cheguei no aeroporto, lá nessa outra cidade, nesse outro estado, quando eu liguei o celular, começou a entrar várias mensagens inbox da Cota. E eu não tinha muita liberdade, assim, de ficar conversando com ela. E quando eu fui olhar as mensagens dela, era me avisando que tinham feito essa postagem na minha página de forma pública. E eu nunca esqueci isso. Eu agradeci muito ela, imediatamente fui lá e apaguei a postagem, e eu nunca esqueci isso. Então, a Cota, não só porque fez isso, mas aí foi quando eu me aproximei dela, e aí a gente começou a trocar ideia, e é uma pessoa assim que eu respeito bastante e estimo muito. Tudo isso para te dizer que hoje à noite nós teremos a Cota aqui batendo um papinho com a gente, contando da vida dela, contando da experiência de vida dela, para que a gente possa interagir com ela e aprender um pouco, né? Porque a gente sempre aprende com as pessoas que têm experiência, né? Então, experiência, na verdade, muitas vezes não quer dizer que seja mais nova ou mais velha, né? Experiências são os dramas vividos que nos traz experiência, né? Então, eu vou chamá-la aqui para que vocês conheçam no vídeo e dê boa noite para ela. Ai, a Ângela Barbosa também está aí. E deu inveja, pessoal, mas um dia eu conheço vocês todos. Claro que sim, vamos combinar, Ângela. Bom, eu vou chamar aqui a nossa querida Cota. Olá, boa noite. Cota. Eu estou Cota muito já feliz está ao de estar vivo aqui para todos vocês. A Deu Cota probleminha não consegue ver as mensagens de vocês, mas conforme vocês vão estar falando, eu vou transmitindo as mensagens. Pode dar boa noite para o pessoal, Cota. Um beijão para todos que estão nos assistindo. Deu um probleminha no som, eu vou ter que dar uma saidinha e volto logo, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a Ivani e com todos vocês. Já você vai ter que dar uma saidinha? Desculpa. Olha, aconteceu alguma coisa, a Cota vai ter que dar uma saidinha e já volta. Ela perdeu o som de novo, por isso que ela vai fazer isso. Ah, eu acho que ela perdeu o som. Antes, até comecei um pouco atrasada, porque a gente estava testando o aparelho dela e parece que está com problema. E todas as vezes que der problema, eu falei para ela, na hora que der problema, você saia e entra novamente, no mesmo link, né? Eu acho que foi isso que não deu para entender direito o que ela falou. A Ângela Daltrini Felice. Nossa, esse nome aí é direto da Itália, né? Esse Felice aí. Não tem nem por onde se esconder. Né, Ângela? Bom, gente, a Cotinha vai voltar. Ela vai voltar, a gente é que vai batendo um papo. E bem-vinda, viu, Ângela? Cadê o Renato que não apareceu, né? Pessoal, vai compartilhando para a gente poder alcançar italiana. É italiana, sim, esse nome. Bom, gente, eu coloquei aqui, acho que está aqui como tema a Hannah. Não, a Hannah não está aqui hoje, né? Ah, e a Cota voltou. A Cota voltou, vamos lá. Com muita satisfação, com muita alegria. Que felicidade estar com vocês. Está ouvindo bem agora, Cota? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Então, o pessoal está dando boa noite para você, te desejando boas-vindas. Está todo mundo te vendo, todo mundo te assistindo. Ótima noite para todos. Bom, é uma alegria muito grande estar com a Ivani e com vocês. Eu que fico feliz. Bom, gente, vamos lá. Vamos bater um papinho, tá, Cota? Bem descontraída. É bom que as pessoas, né, conheçam você.
Você me disse que você é divorciada, né, Cota? Já há 20 anos. Sim, do meu segundo casamento, porque eu casei, a primeira vez eu era novinha, com 17 anos. Foi um casamento que durou 10 anos, me separei, daí casei de novo, né, o segundo casamento, mais 10 anos, e terminou então o casamento e eu não arrisquei mais. Mas os dois valeram a pena. Claro, a gente sempre tem mania de falar, o casamento não deu certo. Claro, claro que deu, Não, durou tantos anos, claro que meus deu deram. certo, né? É lógico. Sim, meus dois casamentos deram certo, 10 anos para cada um, né, e pronto. Tá ótimo. Quando a gente viu que ia ficar ruim, resolvemos nos separar. E foi uma coisa bem harmoniosa, dá para se dizer. Ai, hoje em dia se vê cada uma, né? Exatamente. Melhor viver sozinha, feliz, do que acompanhada e lamentando. Né? A Andy Omari está desejando, que muito bom te conhecer. Todo Querida, mundo. querida. O Dami está te desejando boa noite, Ai, que que bom te amado. conhecer. Todo E mundo. vê só, né, a gente já tem uma intimidade, assim, uma amizade bem grande, bem profunda com muitas pessoas. Pois é, isso que eu falo para vocês, e eu sempre falei, depois que eu passei a fazer parte de rede social, é isso. Parece que é alguém da família, parece que é alguém que a gente pode Exato. contar. A gente vai interagindo, você vai sentindo saudade. Eu quero ver, eu quero falar com vocês. É muito interessante, muito, muito prazeroso isso. E É Cota, verdade. você tem filhos? Eu tenho um casal do meu primeiro casamento, depois eu tenho 3 homens do meu segundo casamento. Desses 3 do segundo casamento, o do meio é cadeirante, né? Você Mas tem um filho cadeirante. E, sim, como é, ele ficou cadeirante e ele ficou quando cadeirante ele tinha... como, Cota? apareceu um tumor na cabeça dele, e esse tumor estourou. Nós nem sabíamos da existência desse tumor. E, Ivani, foi justamente nesta época... Ficou ruim a minha imagem? Não, tá assim, mas é assim mesmo. Às vezes a Tá, câmera dá uma. tá. Nesta época que aconteceu esse episódio com meu filho, estourou um tumor na cabeça dele, nós estávamos aqui na cidade onde eu moro. Tive que me deslocar para Porto Alegre. Nós ficamos num hospital muito bom. É São Francisco, né, Kelvin? Santo Antônio, ele está aqui, está me ajudando. Hospital Santo Antônio de Porto Alegre. Hospital muito bom, mas nós ficamos lá 110 dias no hospital. Ele ficou 45. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 16 anos. Ele era um ótimo goleiro na escola. Ele era o melhor goleirinho da escola. Então, quando aconteceu esse episódio, ele ficou 45 dias na UTI. E lá nós passamos por uma situação muito delicada. Ele chegou a ganhar um quarto especial, porque seriam os últimos momentos do meu filho. Nesse episódio, eu ia para o corredor conversar no celular com um filho meu que estava morando no Rio de Janeiro. Então, eu conversava e falava baixinho para ele, para que ninguém escutasse o que eu estava falando, que eu, na época, concordava com doação de órgãos, né? Mas ninguém podia saber disso. Só o meu filho do outro lado da linha. Então, aquilo ali era cochichado, porque a experiência do Pavese me vinha à cabeça todo instante. E quanto tempo faz isso? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Ele está com 26, exatamente. E ele estava com 16. 10 anos. E nessa época eu conversava com meu filho no Rio de Janeiro, eu dizia, nós temos que ter muito cuidado com isso e com aquilo, mas eu tenho que deixar bem claro aqui, isso era um medo meu, da minha cabeça, porque o hospital, maravilhoso,
não contribuiu para que o meu medo existisse, mas como eu tinha conhecimento da história do Pavese, eu tinha, então, esse cuidado. Mas o hospital muito bom, nunca aconteceu nada, impecável, tudo muito bom, muito bem certo ali. E você sabe, Cota, qual foi a causa do tumor? Houve alguma pancada na cabeça, alguma coisa, ou foi algo que se manifestou nele nessa idade? É algo que se manifestou, porque não tem explicação. Os médicos não achavam explicação. Disseram que podia acontecer com qualquer pessoa, não era hereditário, nada, não tinha justificativa. Uma fisioterapeuta que dizia para ele: tu foste o escolhido. Né? Tem coisas assim que não se tem explicação. Tá. Aí depois disso, Cota, ele fica contigo, mora com você e você que cuida, ou ele tem uma vida independente? Não, ele voltou a estudar depois desse episódio, né? Ele era novinho, tinha 16 anos, ele concluiu o ensino fundamental, que ainda não tinha terminado, foi muito bem recebido na escola, e depois ele fez o ensino médio. E como ficou a cabeça? Assim, foi numa idade bastante crítica. Eu sei, você está falando que ele tinha 16 anos, eu sou mãe de 3 de 17 anos, a gente sabe que nessa idade, né, é a adolescência, é o período que está começando a namorar, aquela coisa toda de vaidade. Como é que ficou a cabecinha dele, Cota? Graças a Deus, né, na medida do possível, tranquilo, ele é calmo e tranquilo, graças a Deus, mas eu sei, é a idade de ter energia, né, a idade que a pessoa, o ser humano mais quer gastar energia, né, é meu companheirinho, tá sempre comigo, um com o outro, né. Ai, que bom, Cota, não, isso, veja, por isso que eu sempre falo, né, nada na vida é por um acaso, e essa experiência e esse amor de mãe, você pode ter certeza que isso contribuiu e muito para a evolução dele, para a cura dele. Eu tenho certeza que você fez muitas orações, tenho certeza que você muitas vezes se ajoelhou para poder pedir a Deus. Eu acho que, eu sei, eu já tive filhos, né, na iminência de morrer a qualquer momento, sem possibilidade nenhuma de sobrevivência. Eu sei do que você está falando e eu sei do que a gente sofre por eles, né? Veja, eu acho que numa hora dessa, mesmo que fique com uma deficiência, mas a gente quer que ele viva, né? E a gente quer que sobreviva e que viva feliz também, né? Mas uma coisa, falando de uma coisa de cada vez, naquele momento a gente quer que sobreviva. Eu lembro que quando eu fiquei grávida, que as pessoas falavam para mim assim: sua casa toda arrumadinha, cheia de coisinha, cheia de, né, de enfeite, pode tirar tudo, porque você com 3 crianças, eles quebram tudo, eles tiram tudo. E eu ficava pensando: não acredito que eu vou ter que modificar toda a minha casa, né, por conta de criança, aquela coisa, né? E aí, o que aconteceu? Quando eles estavam no hospital, eu pensava, eu queria que eles quebrassem tudo dentro da minha casa. Exatamente. Eu quero que eles quebrem tudo, porque se eles estiverem quebrando tudo, é porque eles estão com saúde. Saudáveis. Exatamente. Então, sabe, gente? Então, essas coisas, nesse momento que a gente vê o que sabe? E eu sempre tive muita fé, né? E a fé que a gente tem, e principalmente ser mãe, me desculpem os homens que estejam agora nos assistindo, né? Mas esse é um privilégio nosso, né? É um dom que Deus nos deu, é um amor que a gente não sabe a gente não tem explicação para esse amor de mãe, né? Não tem palavras, a gente não consegue, né? Um presente divino, né? Um presente divino. É um presente divino para nós mulheres. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu acho que. E outra, para as mulheres, mesmo as mulheres que não são mães,
por mais que tentem imaginar o que é esse amor, só tendo para saber, né? É verdade. Mesmo sendo mulher, só tendo para a gente saber. É um amor que... o ditado mais certo que eu já ouvi sobre ser mãe é ter o teu coração batendo fora do teu corpo, né? Esse É isso mesmo. né? É bem isso. Bom, deixa eu perguntar aqui. A Diva está me dizendo que a Mariana Nilson, a Mariana, Diva, é a moça de Botucatu? É isso? Só me responde. Porque eu li, se for ela, eu li a história, mas eu não lembro se o nome dela é Mariana. De qualquer forma, Mariana é uma seguidora nova que está vindo aí para a gente, é uma veterinária. Amor superam os obstáculos e são intransponíveis. Intransponível, exatamente isso que nós estamos falando, dessa coisa do amor de mãe. Sabe, esse medo que a gente tem, muitas vezes, de perder. Porque o medo, em tudo na nossa vida, o medo faz parte, né? Eu acho que a gente tem que ter medo. Eu acho que na hora que a gente teme alguma coisa, é a hora que a gente dobra os nossos joelhos para que a gente possa falar com Deus. É na hora desse medo, porque se a gente não tem... E na vida como um todo, né? E nessas horas que muitas vezes, com o medo não quer dizer que você seja fraca ou que você tenha pouca fé ou coisa parecida. O medo muitas vezes nos fortalece e nos leva a fazer muitas coisas dentro de uma visão sábia, né? Que muitas coisas... Ah, tá, Marina, ela mesma. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho com você, viu, Mariana? É a Mariana mesmo. Bem-vinda, viu, Mariana? Mariana é uma veterinária lá de Botucatu, que está assistindo a gente, está aqui acompanhando a gente na live, a Dívida está apresentando ela aqui. Então, seja muito bem-vinda. Bem-vinda à nossa família, entendeu? Nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para ajudar. Todas as pessoas aqui, a maioria delas tem uma história de vida, e a gente busca, na medida do possível, apresentar cada um, ajudar cada um dentro das nossas possibilidades, né? E é esse o motivo da gente estar fazendo as nossas lives de terça-feira, para a gente continuar e a gente se mobilizar diante daqueles que precisam. E a Mariana é uma moça que está precisando muito de ajuda. Eu não vou expor o caso da Mariana aqui, porque eu não tenho essa permissão. Mas, Mariana, eu vou estar falando com você em box, eu vi a sua história, eu agradeço a Diva por a Diva ter tomado a iniciativa de entrar em contato contigo, para poder entender melhor essa história. Eu vou estar falando com você e a gente tem que tomar uma atitude em relação ao seu caso, tá? Eu vou entrar em contato com as autoridades aí da sua cidade, e a gente vai... Óbvio que eu vou fazer isso depois de trocar uma ideia contigo, para ver em que pé que está. É uma situação de perseguição, só para vocês entenderem, é uma situação de perseguição que a Mariana está vivendo, e a gente precisa... E eu, mais do que ninguém, sei o que é ser perseguido. Então, você pode ter certeza que eu sei o que você está passando. Então, eu vou, sim, falar contigo em box, para a gente poder entender. Eu não vou estar colocando aqui, mas pode ter certeza que a gente vai te ajudar. Pode ter certeza que nós vamos resolver esse caso. Você não tenha dúvida, não. De um jeito ou de outro, nós vamos resolver. Você pode ter certeza disso. Então, agora nós temos a Diva, que é a doutora Diva, né, que também é veterinária, e agora nós temos a Mariana aqui também. Muito bem-vinda, Mariana. Então, voltando a dizer que eu tinha feito a pergunta para a Diva e a Diva respondeu aqui. Para voltar a dizer, Cota, dessa coisa do medo, né? Porque o medo, muitas vezes, ele nos dá uma base de controle para a gente poder, né? Porque se a gente não tem medo, as coisas começam a tomar proporções, e em tudo na vida, né? Não é o medo de perder o filho ou perder... Não, é o medo de tudo. É o medo que você tem. Se você não tem medo de ficar doente,
Se você não tem medo de andar 300 por hora no seu carro, entendeu? Então, o medo é uma base fundamental para a gente ter uma vida de responsabilidade, né? Ter uma vida de fé, a gente ouvir a opinião de quem tem sabedoria, ouvir a opinião de quem gosta da gente, seja o filho, ouvir a opinião dos pais. Então, assim, quando a gente tem medo, eu acho que... claro, tem muitas coisas que são lendas, né? Eu cresci ouvindo e morrendo de medo que no ano 2000 o mundo ia acabar. Né? E eu morria de medo disso. São essas coisas que muitas vezes que sai por aí que a gente não tem que... Mas no nosso controle do dia a dia, a gente tem que realmente ter esse controle para a gente poder ter não só a resistência, mas poder a gente tomar decisão na vida. Oi, Ivani, mas assim, ó, sobre o medo, eu tenho uma opinião assim que a gente tem que ter muito cuidado com esse tal medo. A gente tem que ter o pensamento organizado, ensaiado, né, treinado. Eu só vou contar um episódiozinho rápido. Quando eu ainda aqui em Montenegro com o meu filho, o pai dele estava junto, porque ele estava com o pai quando estourou o tumor. Então, o pai dele levou ele para o hospital e ligou para mim dizendo para que eu fosse no hospital, porque era um caso delicado. A gente não sabia de toda a gravidade do problema, mas já se tinha essa noção que era um caso delicado. Fui para lá. Então, aqui na minha cidade tem 2 hospitais. Um, mais ou menos, e o outro, então, com equipamento melhor. E, lógico, ele teve que fazer uma tomografia de urgência. Então, ele saiu de um hospital, foi para o outro para fazer a tomografia. Quando, então, ele fez esta tomografia, e lá a situação dele até agravou, a gente não sabia que era tão grave, agravou, e então o médico nos chamou e disse bem assim, ó, que talvez ele nem chegasse no outro hospital. Então, o pai dele se desesperou, eu também, nós choramos, e daqui um pouquinho eu já disse, calma, não é assim, espera, não é assim. Esse pai me ama, e este pai amado sabe o quanto ele é amado por mim. Isso não vai acontecer. E a fé cresceu e tomou conta de mim. Ali, Ivani, não foi alguma coisa assim pensada nem planejada, mas a gente flui, né? Tudo flui. Ali eu estabeleci o que eu queria para o meu filho. Eu não queria nada de ruim, disse para o pai dele, né? Nem precisa mais chorar, para com isso. E o médico, então, nos alertando o tempo todo que o mal podia acontecer. Fomos para o outro hospital, dentro da minha cidade, dali, então, ele teve que ir para Porto Alegre, onde tudo foi se organizando, porque eu tenho fé, Deus vai organizando as coisas tudo na hora certa, a equipe certa se reuniu no hospital certo, e na hora certa deu tudo certo. Mas lá no hospital tinha um casal, pais de uma bebezinha, então a mulher ficava aflita, o coração sofrido, e ela achava que o marido não estava sofrendo tanto. Ela queria que o marido sofresse o tanto que ela tivesse sofrendo junto, né? Uhum. Daí, para ela, não é assim. Ele não sofre tanto porque ele tem mais fé que tu. E deu uma sacudida, né? Ela pensou, minha nossa, mas é isso? Sim, sim, é isso. Eu aprendi com... Eu tenho meu filho mais velho, ele é pastor. Ele diz para mim, mãe, quanto maior é o medo, menor é a fé. Então, a gente tem que se doutrinar. E, então, eu penso nisso. Claro que ter medo é bom, é precaução, é cuidado, mas não podemos deixar ele tomar conta da gente, não. Não. E a primeira live que eu estou fazendo também estava com um pouquinho de medo, mas é um medinho saudável. Sim. Né? Então, não, é isso que eu penso do medo.
É exatamente isso que eu estou falando. O medo, ele é importante e ele é eficaz nessas horas. Se você não teme, você não tem como você, de repente, tomar uma atitude de buscar alguma coisa, buscar nem que seja Deus, inclusive, né? Se você não está... Porque é nessas horas difíceis, é nessas horas de apuro que a gente lembra de Deus. É na hora do medo de perder, é na hora do medo de morrer, é numa hora do medo de ficar doente que a gente dobra os joelhos para falar com Deus. Então, assim, o medo é eficaz para muitas coisas na nossa vida. Eu penso que e quando se trata de filho, nessas horas o medo, a gente perde o medo de nós mesmos. A gente não tem medo de morrer, a gente não tem medo de ficar doente, a gente quer curá-los, né? A gente, naquela hora, quer fazer milagre. A gente quer... Eu acho que nós, com a nossa fé, a nossa unção, as nossas mãos, as nossas orações diante do Filho, eu acho que ela é muito eficaz. E Cota, agora deixa eu te falar. Os outros 4 filhos seus já vivem fora. Você mora no Rio Grande, numa cidade pequena no Rio Grande do Sul, né? Isso, sim. Tá. O meu filho mais velho, então, ele é pastor. Tenho uma filha só, né? Ela também não mora comigo, né? Ela tem filhinho também, 2 meninos, né? E dos meus 3, do segundo casamento, nenhum dos 3 é casado. Tem o Kelvin, que é o cadeirante, abaixo dele tem um moço que é bem altão, ele mora com a minha filha. E o outro, que é o mais velho que o Kelvin, mora aqui comigo. Ah, que bom, então são todos... Ele tem uma noiva, e eles ficam retardando a data de casamento, talvez é para ficar comigo, com o Kelvin, né, porque a gente passa a noite mais tranquila, eu tendo os 2 juntinho de mim, mas a minha noiva é muito querida. Eu imagino, eu não quero que os meus filhos casem cedo, não, eu quero que eles fiquem bastante tempo comigo. Ah, mas é bom, eu também penso assim. É lógico. É isso. Não, a Luciene está dizendo aqui, o medo é a consciência da realidade e a busca da fé. Entendeu? Então, é só ter cuidado para ele não exagerar, para ele não crescer desgovernadamente, né? O medo é bom na medida certa, né? A gente só não pode deixar ele crescer. Ah, sim, não, eu acho que ser uma pessoa medrosa, medo de tudo, não, mas quando eu falo de medo, eu lembro de uma situação minha que eu passei. Eu sempre gostei, quando eu falo de correr muito no carro, eu estou falando comigo mesmo. Eu sempre corri muito. Eu nunca, sabe, como eu viajo sempre por estradas, por rodovias, na cidade não dá para você correr, mas em rodovias, até por ter casa no interior, tudo, então eu sempre corri muito. E depois que eu me tornei mãe, eu fiquei prudente, eu fiquei medrosa, eu não corro como eu corria antes, eu cuido mais da minha saúde, eu cuido mais da minha alimentação, eu cuido mais do meu sono, eu tenho medo de ficar doente, entendeu? Então, assim, esse tipo de medo, né, que é a busca dessa consciência, que a Luciane está falando, a busca dessa consciência que é fundamental para que nós tenhamos, né? Então, eu acho que e o medo, e eu me tornei uma pessoa mais cristã depois do medo de perder os meus filhos, né? Então, são essas coisas. A gente melhora. Como a gente melhora? A gente pensa 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, a gente pensa, sabe? Então, essa sabedoria que a gente adquire durante esse tipo de acontecimentos na nossa vida é que vai nos tornando mais sábias, né? Para a vida. Claro que muitas vezes o sofrimento, a gente aprende isso com o sofrimento. E eu digo sempre, né? O sofrimento
em tudo de sofrimento, em tudo que é ruim, a gente sempre vai encontrar o lado positivo de tudo isso. Isso eu não canso de dizer. Por maior que seja a tragédia, claro que, sabe, quando a gente fala de tragédia, claro que eu estou falando de contratempos, eu acho que problema mesmo, o problema é isso que você passou, é ter um filho com tumor no cérebro, é um câncer, isso sim é problemas que você, nessa hora, você tem que buscar onde você não tem força para poder suportar. O resto é tudo contratempo, né? Então, quando eu falo de contratempo, é que a gente, nisso tudo, a gente traz para a gente essa sabedoria e essa experiência que nos torna uma pessoa melhor, né? Infelizmente, é com o sofrimento que a gente adquire essa sabedoria e essa experiência. Eu não vejo, eu não conheço ninguém que tem experiência de vida, que cresceu na vida só com tudo dando muito certo. Infelizmente, foi com o sofrimento que as pessoas aprenderam. Haja visto a ostra, né? A ostra só existe a pérola porque a ostra foi ferida, né? Senão nós não teríamos a pérola. Então, assim, é assim a nossa vida. Nós nos tornamos pérolas, né? Nós nos tornamos pessoas melhores depois que nós somos feridas, né? É tudo uma forma de como a gente vai encarar essa mágoa que a gente recebe, esse contratempo que a forma que nós vamos encarar esse contratempo, né? Então, a gente tem mania muitas vezes às vezes, né, de super proteger filhos, essas coisas. Até nisso a gente tem que ter consciência para a gente não estragar, saber educar. Isso. Mais alguma coisa para você falar? Não, de protetora, mãe protetora, eu não tenho nada, Ivani. Não, né? Não sou mãe protetora, não. Não, eu fui aquela mãe má. Eu tenho consciência disso. Querendo, assim, a educação, o respeito, a dignidade, dando e cobrando. Uhum. Eu sempre pensei e sempre expus isso para os meus filhos. Não sou amiga. Amiga vocês têm na esquina. Amiga vocês têm na rua, amiga vocês têm na escola, vocês têm lá onde vocês vão dançar. Aqui é mãe. E deu certo. Eu também, engraçado que eu também sou assim, eu sou uma mãe assim. Eu não tenho nenhum preconceito, de deixar bem claro, eu assumo, eu fui mãe, mas ainda sou mãe, agora é diferente a expressão. Eu sou assim, veja, eu sou uma mãe, eu não sou a mãe galinha choca, aquele modelo de mãe galinha choca que fica em cima do filho, que é super protetora, não. Eu tenho, claro, aquele amor imenso, tenho uma preocupação muito grande com o futuro deles, com a felicidade deles, com a profissão deles, que agora estão nessa fase de fazer vestibular. Então, assim, tenho a maior preocupação, quero vê-los felizes, Deus o livre, alguma coisa. Só que eu não sou, e eu sempre falo, bem isso que você falou, eu sou sua mãe, não sou sua amiguinha, então cuidado como fala comigo, me respeite, então essas coisas, sabe? Claro que ser uma mãe amiga tem diferente de ser a amiguinha mãe, entendeu? É muito diferente. Então, eu também sou assim. Em compensação, o pai, né? O pai até hoje, por exemplo, se compra em casa, sabe aquela uva grande? Se errar, porque normalmente não compra aquela uva com caroço. Se errar e chegar em casa e comprar uva com caroço, ele abre uma por uma e tira o caroço para a Giovana comer. Porque a Giovana não come uva sem caroço, porque desde pequenininha aprendeu. Então, assim, esse cuidado, eu não tenho. Esse eu não tenho, eu não faço. Cada um meio que se vira, entendeu? Mas, assim, claro, é uma forma de amar também, né? Eu não tenho esse paparico todo. Sim.
Quem está chegando agora? Arline Ortega Marcondes Escatena. Mas tem um povo com um nome tão bonito, tão diferente. É verdade, é Arline exótico. Ortega Marcondes Escatene. Bem-vinda. Com esse nome. É importante, né? É importante, né? Bem-vinda, Ai, Aline. um nome Obrigada assim. por estar aí, chegando agora. Obrigada. Seja bem-vinda. Como é que vai o seu marido? Como é que vai a vida? Como é que vai o trabalho? Espero que esteja tudo bem. Bem-vinda. Ela nunca consegue assistir a gente, hoje ela está aqui assistindo. Que bom. Bom, então, Cota, eu acho que é mais ou menos isso. Isso, a Diva quis dizer eu acho que é mais ou menos isso que a Diva está dizendo. Nós somos mais rigorosa. Exato, é. Eu acho que é É que isso eu lembro de uma mesmo. poesia, e eu li há tempo atrás uma poesia muito bonita, falando da mãe má. Daí eu me enquadrei ali. Ai, esta aí é a mãe que eu sou. Mas é, mãe Não, eu acho rigorosa, que é é. isso mesmo, é uma mãe rigorosa. E você, Rigorosa, é. então você não tem netos ainda, né? Tenho, meu filho mais velho tem 4. Ah, você tem 4 É, netos, tem então. uma menina e 3 meninos. O casal, assim, mais velho, eles são lindos, eles são grandes, eles são altos, são maiores do que eu, mais altos do que eu. A minha filha também já é mãe, né? Os outros 3 é que ainda não são. O meu mais novo disse que, de repente, ele nunca vai ser pai. Ele é Olha, domador de cavalo. Cada filho tem uma paixão, cada filho tem uma história. Eles são fantásticos. Daí o mas, mais novo, assim, é meio do mundo, sabe? Mãe, eu acho que eu nunca vou dar um neto para a senhora. não, Tá bom, né? mas é Tá assim bom. mesmo. Não, e outra, eu que tenho trigêmeos, cada um, imagina, nasceram na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo parto. São personalidades, são seres humanos totalmente Diferente. diferentes, a gente sabe disso. Minha mãe era parça, meu mal era meu pai, quer dizer rigoroso, viu? O Dami está falando que a mãe dele era parceiro, o pai que era rigoroso. Então, E eu a acho. minha mãe era enérgica. Hã? A tua A mãe minha era? mãe que era a enérgica aqui em casa. O pai já era de conversar, ele aconselhava, ele dava exemplos. A minha mãe não, ela só mandava e os filhos tinham que simplesmente obedecer às ordens. Mas Isso é meu pai era importante. nota 10. Eu acho assim, sabe, na nossa época, que acho que a gente não tem muita diferença de idade, na nossa época era bastante Eu sou bem mais diferente. velha que tu, Ivani. Sou bem mais velha Sim, que tu. sim, mas eu acho que foi mais ou menos uma. 57. Quanto você tem? 57 anos. Pois é, Eu minha costumo amiga. dizer, já estou com quase 60. Pois é, eu 60. tenho 52, estou ali, estou no mesmo trilho. Então, o que acontece? Não, sou 5 anos a mais. Agora faz diferença, né? Quando a gente é mais jovem, não faz tanta diferença, mas agora faz. É verdade, é. Mas aí também, quando a gente chegar lá nos 75, já se iguala tudo de novo, né? Aí Os pronto, velhinhos bem tá acabando. velhinhos. Então, É. o que eu sempre digo assim, nós que vivemos nessa época, não tinha muito essa coisa de ter esse milindre todo para criar filho, né? A gente foi criada, claro, tem muitas pessoas aqui que são bastante jovens, a Diva é bastante jovem, pelo menos que eu conheço aqui, enfim. Mas nós que passamos aí dos 45, 50, 55 anos, eu acho que a gente está aí, foi criado numa fase onde a coisa era bastante rigorosa e a gente não tinha traumas, ninguém se falava em bullying em escola, ninguém falava em nada. E a gente está aí, pessoas sem traumas, pessoas tocando a vida, e agora nós temos que nos adaptar para poder criar os nossos filhos, os nossos netos, porque senão qualquer coisa se magoa, traumatiza. Eu apanhei quando criança, eu levava aqueles cocorote na cabeça, sabe, tudo. Sabe, eu era Eu fui proibida dessa quando forma. mocinha, eu era proibida de fazer um monte de coisa, meu pai não deixava, sabe, e ninguém ficou traumatizado, ninguém ficou, sabe, revoltado, ninguém ficou.
Entendeu? Hoje, se você faz, não só é proibido por lei, né? Porque é uma coisa, e também vai falar, vai traumatizar a criança, vai traumatizar o filho. Então, é essa a diferença do mundo de hoje. Então, eu acho que, assim, muita informação, muitas vezes, atrapalha, né? As pessoas entenderem muito, muito. Eu não sei que mundo é esse que hoje você não pode fazer absolutamente nada, porque senão você vai estar traumatizando a criança. Então, eu procuro criar os meus filhos mais ou menos como eu fui criada, entendeu? Onde os mais velhos tinham que ser respeitados, onde que os mais velhos tinha preferência, se na hora de sentar na mesa. Eu não admito meus filhos sentarem na mesa para comer sem camisa. Eu tenho certeza que quando eu não estou perto, o pai permite, mas eu não permito, entendeu? Então, assim, eu não admito que fale com voz alta comigo, porque eu fui criada assim. Claro que muitas coisas eu não posso fazer com que eles vivam e sejam educados como eu fui, mas que traumatiza, não traumatiza, não. Sim, sim. Mas olha, Ivani, a gente vai lapidando, nós vamos ensinando, educando, daqui um pouquinho, tu pode sair de perto, eles podem ficarem sozinhos, eles vão seguir aquela educação, aquele ritmo, e isso é tranquilo, e isso é prazeroso. Eu tenho certeza que teus filhos não vão, o teu menino, é um menino, né? Não vai sentar à mesa sem camisa, mesmo quando tu não tiver, porque já está tudo nele. Exato. Ele já tem então, é isso. É exatamente isso que eu quero, sabe? E outra coisa, enquanto a gente está falando não dentro de casa, Cota, é uma coisa, você está ouvindo o não do pai, da mãe dentro de casa. Agora, ouvir o não do mundo lá fora é outra coisa, né? O não do mundo é diferente do não do pai e da mãe. Então, é isso que eu sempre falo para eles, sabe? Aquela história, eu não crio filho para mim, eu crio filho para o mundo, é uma realidade. Mas que esse mundo que a gente tem como responsabilidade de encaminhá-los, que seja um mundo mais leve para eles, porque a gente, dentro de casa, ofereceu e ensinou bons costumes. Né? Porque a grande referência de filho hoje é pai e mãe. Escola, o pai e a mãe que deixa a responsabilidade da educação do filho para a escola, na minha concepção, está totalmente errado. Entendeu? Eu acho que filho, na formação de caráter, ele segue e o exemplo do pai e da mãe. Nós somos exemplo para ele. Escola, claro, tem que ter, mas é dentro de casa que é formado o caráter de uma criança, né? Então, eu sou obviamente carinhosa com eles, faço carinho, beijo, abraço, mando mensaginha por WhatsApp durante o dia, sabe? Faço tudo, chegou as datas especiais, eu tô lá, é importante. Chegou o Natal, é Natal, a família tem que estar reunida. Já conversei com eles a respeito dessa coisa de namorada, quando for namorar, falei, vocês podem viajar no Ano Novo, Natal é sagrado, eu não abro mão. Tem que passar com teu pai, então, até eu conseguir, eu não sei até quando, mas enquanto eu tô conseguindo, eu tô fazendo isso. Até Facebook, eles passaram a ter Facebook, eu fiz a página para eles, eles tinham 15 anos. Então, eu consegui até os 15 anos. E consegui também dar celular com 15 anos. Segurei até o máximo para dar celular. Sim. Aquele celular. E aí me pediam, óbvio, né? Era uma luta, era uma lamúria só, mas eu consegui até os 15 anos ter página de Facebook e ter aparelho de celular, e, enfim. Então é aquilo, eu acho que cada fase é uma fase, eu acho que com isso eu fiz com que eles tivessem mais vida própria, brincassem de outras coisas, jogassem bola, assim, interagissem mais com outras crianças. Então, eu acho que cada fase é uma fase, cada momento é um momento na vida da criança, e eles têm que ser criança quando são criança, eles têm que ser adolescente quando são adolescentes, chegar o momento certo de namorar, é o que eu falo para eles, eu não proíbo ninguém, só que tudo tem o seu momento, porque aí tá com uma personalidade mais
formada, não sei, mas pelo menos com um pouco mais de visão do mundo, de ensinamento que já teve, né? É isso mesmo. Bom, a Viviane está falando assim, meu pai não precisava nem falar, era só... Exatamente, Viviane, o meu também. Eu sou a mais velha das mulheres em casa, né? Então, meu pai bastava olhar. Não precisava falar mais nada, era fulminante o olhar do meu pai. Aqui era minha mãe. Quando nós íamos passear na casa da minha avó, então ela oferecia pão prontinho, né, um lanchinho, alguma coisa para tomar, e o pão já com a mistura, a fatia cortadinha. Antes de pegar, Deus o livre, a gente tinha que olhar para a mãe. Se ela desse um consentimento, então a gente podia aceitar. Caso contrário, não era só obrigada, era assim, era só olhar, só olhar. Exato. Hoje não tem mais isso, sabe? Então, exatamente, é o que a Luciane está falando, escola não educa, escola ensina. Exatamente, Ensina. essa coisa de ter comportamento dentro de casa, de ter, e principalmente, cooperação. Você vê, eu desde pequenininho, eu ensino, né? Como eu tive 3, né, os trigêmeos, e eles... Então, na mesma idade. Então, roupa, que normalmente é uma família que tem filhos com idades diferentes, a roupa de um fica para o outro, né? A camisa do um, o tênis de um fica para o outro, porque perde muito quando criança. No meu caso, não teve jeito, perdia tudo de uma vez só. Então, o que eu fazia? Eu separava, filha, ó, eles eram bem pequenininhos, nós vamos doar. Saía com eles, a gente ia em lugares de pessoas que precisavam, a gente doava, a gente entregava, eu fazia com que eles participassem daquela entrega para aquelas pessoas. Então, se tornou um hábito, eles foram crescendo e tudo que não serve mais até hoje, eles vão separando. Mamãe, olha, eu já estou com um monte de camiseta para doar. Mamãe, ó, meu tênis já não serve mais, entendeu? Olha, eu estou sabendo que tem umas famílias... Esses dias vieram falar para mim, olha, a prefeitura tem umas famílias cadastradas que precisam de doações. Eu estou com várias coisas para doar. Então, eles cresceram sabendo que eles têm que doar. Então, por exemplo, no Dia das Crianças, eu comprei várias bonecas, né? E eles foram doar essas bonecas. Então, assim, eles cresceram dessa maneira. Porque é isso que a gente deixa para eles. E escola, muitas vezes, não está aí para fazer isso, né? Na escola a coisa é muito técnica. E outra, quando a gente não está educando, é que a gente educa. É quando a gente não está com a intenção de educar, é porque eles aprendem com as nossas atitudes. Eles nos observam. Então, exatamente. De uma forma inconsciente, a forma que você age é que você está educando eles. Então, essa preocupação eu sempre tive. Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema muito sério com mentira. Eu detesto mentira. Eu tenho um problema muito sério com isso. Então, em casa, qualquer coisa, então, assim, por menor que seja, eu já ensinei eles, qualquer coisa que seja assim, olha, você pegou esse lápis, essa caneta que estava aqui, não fui eu, não foi você tem certeza que não foi? Aí eu já começo, se você estiver mentindo, vai ficar muito feio pro seu lado. Então, assim, o menor que seja. Então, eu ensinei desde pequenininho. Às vezes, quando eles eram pequenininhos, que eu saía com o pai deles, ia jantar ou ia alguma coisa, as mães da manhã, olha, papai e a mamãe, ou saía escondido, para eles não chorarem, porque todos eles queriam ir junto, ou papai e a mamãe está saindo para jantar, é um programa do papai e da mamãe, vocês vão ficar em casa, agora não é momento de vocês. Sempre falando a verdade. Nunca inventando historinha, nunca falando historinha, porque eles precisavam entender e precisavam ouvir a verdade do pai e da mãe. Então, isso foi uma coisa bem marcante para mim, sempre falar a verdade e ensinar eles a não mentir.
Eu estou aqui. Eu também. Seus ensinamentos já são crianças bem. Claro que nessa idade eles morrem de vergonha, né? Quando eles têm essa idade, tem vergonha do pai, tem vergonha da mãe, e não sei o quê. A Giovana tá desesperada comigo porque eu postei aquele vídeo dela. Que ela é tão linda. Que ela tá com fome. Ela tá muito brava comigo. O Dami está dizendo, hoje sou um homem sem vícios, só no Facebook, pudim e mulher. Muito bom, né, Pô, ainda vai bem. Pro céu, ele vai para o céu. Ainda bem que tem um homem Graças a Deus. Que gosta de nós, mulheres, né? Porque, que beleza, que bênção. Não vai ter mais. Porque os outros começaram a optar por outros gostos, que eu não tenho nada contra, mas aí não vão ficar como? Não. Mas, Ivani, por falar em verdade, eu sou apaixonada, eu sou vidrada, eu amo a verdade, por favor. E isso desde pequena também, coisa da minha mãe. Nós éramos em 4, depois nasceu outra que é bebezinho, bem mais nova, né? Mas então era 4 crianças com a idade bem próxima uma da outra, 2 meninos e 2 meninas. Então, quando aparecia alguma coisa errada, um dos 4 fez alguma coisa errada, fez uma arte. Os 4 abraçavam a bronca, Ivani. E daí era perguntado quem foi. Se aquele que fez a arte dissesse não, os outros 3 abraçavam a bronca, ninguém dizia assim, não, foi o fulano, eu vi, isso não era permitido entre nós, criança, entre nós 4. Então, os 4 abraçavam a bronca, era 4 por 1. E isso, então, a gente foi crescendo com essa admiração pela verdade. Então, a mentira, eu costumo dizer assim, mentiu, fim de amizade. Claro que hoje em dia, assim, amizade é uma coisa tanto complicada, né? Mas se mentiu, não precisa, mas nem ter uma próxima conversa, não tem necessidade, né? Para que a gente vai estar ouvindo mentira? É lastimável. Na minha família, nós não gostamos disso, graças a Deus. E é claro que a gente se depara com muitas pessoas que gostam de mentir, e tem pessoas que têm até esse vício, sabe? Tem como hábito, sabe? Mentir ou, sabe? Claro que todos nós na nossa vida tem fases que muitas coisas você não pode dizer, você não pode falar, seja nos negócios, seja, sabe? Você deixar sabe? Mas tudo isso tem que ser ponderado. Até que ponto isso nós vamos estar prejudicando a vida de outra pessoa? Até que ponto nós vamos estar estragando qualquer família ou coisa parecida? Então, eu acho que, sabe, à medida do possível, eu tenho um problema muito sério com a mentira. E os meus filhos, eu percebo, já estão crescendo dessa... E eu não fiz isso porque, eu quero educá-los, é aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é assim. Eu não gosto de mentira, não gosto. Eu acho que a pessoa que mente descaradamente prejudica as pessoas. Essas pessoas são capazes de qualquer coisa. São capazes capazes até de matar, sabe? Então, eu tenho muito medo desse tipo de pessoa que tem esse hábito de sair por aí fazendo esse tipo de coisa. Então, eu acho assim, eu fui criada também de uma maneira que meus pais eram muito... A minha mãe era professora e o meu pai era um semi-analfabeto, entendeu? Mas um homem muito sábio para educar os filhos. Então, eu não fui educada para crescer e estudar, ter profissão, virar empresária, não, eu nunca tive disso com meu pai. Meu pai nunca teve esse sonho para mim, né? Meu pai nunca almejou nada do que eu cheguei a construir para mim. Meu pai queria que eu soubesse cozinhar, passar, fazer as coisas de casa e me casasse. Era isso que meu pai sonhava para mim. Então, ninguém nunca me mandou ir para a escola. Ninguém nunca falou, você tem que estudar. Nunca ninguém fez isso. Tanto que eu fui fazer uma universidade depois de adulta, né? Quando eu pude pagar, porque eles não tinham condição.
E nem por isso sou uma pessoa frustrada, e nem por isso. Só que tudo que eu aprendi, hoje eu entendo que o que eles fizeram o que eles podiam, dentro das limitações deles, e dentro do que eles tinham vivido, eles não podiam oferecer mais do que aquilo para mim. Entendeu? Claro que eu sou do tempo que as pessoas faziam faculdades. Hoje, faculdade não é mais nada, né? Hoje você tem que fazer pós, você tem que fazer MBA, você tem que fazer doutorado, você tem que fazer tudo. Hoje não é só a faculdade. Então, a coisa o mundo vai cobrando, né? O tempo vai passando e as coisas vão se ampliando. Por pior que seja, a verdade deve ser dita e assumida. Eu também concordo, Luciane. Também concordo. A Rita de Cássia chegou aqui. Muito boa noite, Rita de Cássia. Sempre fofa, sempre com umas fotos bonitas. A Marione, boa noite, Marione. Bem-vinda, meu bem. Linda, Marione. Marione é uma fofa. Bom, gente, nós estamos aí chegando a 1 hora de live. Já, Ivani. Você viu como passa rápido? A gente passa rápido. E a gente vai desenrolando o assunto, desenvolvendo, né? E daqui um pouquinho já tem vontade de falar mais coisas, já tinha vontade até de falar mais coisas, mas fica para a próxima. Não, é bom. Tá vendo? Agora nós temos que determinar quem vai ser a próxima. Até amanhã eu vou ver se eu consigo... Continua essa escala. A Luciane está falando assim, tá vendo, Cota? Não doeu nada. Muito querida, muito amada, um beijão, linda demais. Ai, que amor. Então, ela está falando aqui que não doeu nada. A Luciane, daqui um dia, ela vai fazer a live com o Paulo no Facebook. O Vitor de Souza, muito bem-vindo, querido, tá aqui. A Ângela está falando assim, meu avô batia os olhos com a gravata não mole. E é bem essa coisa. Todos nós tivemos essa... que a Luciana está dizendo, hoje quem manda nos nossos filhos é o conselho tutelar. Se a gente fizer qualquer coisa, é o conselho tutelar que vem buscar. E estragou algumas crianças. O Vitor está dizendo que a pedagogia das antigas era chinelada na bunda. Era isso mesmo. Funcionava. Exato. Bom, gente, então, a Vanessa, muito boa live, estou aqui trabalhando e ouvindo vocês. Que bênção e gratidão. Um abraço, me vi em muitas palavras de vocês. Ai, que bom, tá vendo? As pessoas acabam se identificando. Vanessa, beijo nas crianças. A Vanessa é uma fofa. A Vanessa também, qualquer dia, Vanessa, você não vai escapar, não. Você precisa fazer uma live comigo. A Vanessa tem uma história de vida muito bonita também, que é importante, né, falar para as pessoas tomarem conhecimento. A Luciane está falando que o próximo é o Renato Salles. Vamos ver, não está aqui hoje, não sei o que aconteceu, estou até preocupada, mas vamos sim, vamos fazendo com cada um e vamos... Acabei de dar aulas e corri para assistir você. Ai, que fofa, Rita! Muito obrigada, Rita de Cássia Heller. Lindo o nome dela. A Rita é minha amiga de Facebook, já faz um tempão que a gente se curte, né? A gente não só se segue, a gente se curte. Eu curto as coisas dela, ela curte as minhas. Ela faz como de vez em quando ela bota uns negócios muito engraçados. Eu nunca esqueci do negócio que ela colocou uma vez, que... Como é que é? Pé de meia vira tampa de Tupperware. Porque some sem explicação, né? As duas somem sem explicação. No dia que a Rita postou isso aí, que assim, que diz que pé de meia some, né? E as tampinhas também. E ninguém sabe onde foi parar. Some, né? Então ela disse que pé de meia vira tampa de Tupperware. Eu nunca mais esqueci disso, eu dei muita risada. Então, de vez em quando ela posta uns negócios legais, assim como o Dami. Bom, gente... Despeça do pessoal aí, Cota, dá uma boa noite para todo mundo. Tá todo mundo. A Marione está mandando um beijo para você. Muito amada, muito linda. Gente, um beijo bem grande no coração de todos. Tem muita gente aí que
a gente já tem assim, um carinho verdadeiro, conquistado, que se conversa, né, no Messenger, que se conversa no WhatsApp. Tem gente maravilhosa aqui no nosso grupo, é uma família mesmo, que está crescendo, com a glória do Senhor. Em nome de Deus. Muito feliz, um beijo bem grande. Minha primeira live, é claro que estava com um pouquinho de receio, deu um probleminha ali no som, mas foi solucionado. Sei que eu me soltei e estou amando, muito, muito ótimo. Tá Beijo vendo, bem pessoal? grande para todos. Que Deus proteja todos nós. Amém. Então, gente, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Um beijo, Marione, um beijo, Luciene, um beijo, Rosimeire Maziero, Vanessa Furlan, Diva, muitos beijos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada de coração. Gosto demais de vocês, gosto demais. Vamos marcar, pessoal de São Paulo, vamos ver se a gente se encontra, vamos ver, sabe, Rio de Janeiro a gente vai estar indo, estou falando para a Luciana, eu vou estar indo, o Paulo vai estar indo, para a gente poder marcar lá no Rio de Janeiro também. E a gente, na medida do possível, você vai ver, nós vamos acabar nos conhecendo, todo mundo, entendeu? Uma hora vem para o sul. Pois uma hora vem para o sul. Vamos sim, você vai ver. Então, gente, muito obrigado, muito obrigado. Queria deixar aqui, eu sei que ela não está aqui hoje porque ela tem compromisso, queria mandar meu beijo aqui registrado para a Hanna, que me ajuda demais na rede social, nas minhas páginas, para divulgando as coisas, de todo o meu coração, Raninha, muito obrigado. Foi, assim, uma bênção você na minha vida. Então, muito minha obrigada. também. Está todo mundo te mandando beijo, viu, Cota? Todo mundo aqui. Diva, vamos ver, Diva, vamos se encontrar, Diva, de novo. A gente precisa colocar as nossas conversas em dia, porque tá ficando, já faz uma semana e já está ficando ultrapassado. Então, um beijo para vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, que Jesus possa, nesse momento, fazer visita ao lar de vocês, ao trabalho de vocês, à família de vocês, levando bênção, amor, prosperidade, saúde, tudo de melhor aconteça na vida de vocês, tá? Então, ó, um grande beijo, muito obrigada, Cota, foi um enorme prazer te conhecer. Prazer foi todo meu. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.